certamente já edificou a igreja por meio dos cânticos, das orações. Agora, eu convido a igreja que abra a palavra de Deus aí em Judas. Judas, leremos do verso 1 ao 4, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, porque me sentia obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Certa vez, um jovem exclamou o seguinte: eu gostaria, na verdade, era de ser pastor, porque afinal de contas, a vida de pastor é tranquila, é vida fácil. E aí, o pastor disse: tudo bem, você gostaria de passar uma semana me acompanhando? E aí, aquele jovem aceitou o desafio e partiu para a dinâmica do pastor. No meio da semana, aquele jovem declinou do convite e disse que não ia dar continuidade. E a dinâmica do pastor é sentar-se para preparar sermão, e nos moldes presbiterianos há quem diga que é preciso pelo menos 10 horas para se preparar um sermão, estudo, reunião de oração, visitar o recém-nascido que acabou de nascer, fazer o culto de ação de graças pela debutante, celebrar o casamento, dar aconselhamento para o casal de jovens que está em crise, fazer reunião com a família que está enfrentando conflitos, ir ao hospital visitar um enfermo, e fazer um culto fúnebre de alguém da igreja ou de algum familiar, e assim vai a dinâmica do pastor na sua normalidade. Sim, o pastorado não se resume ao púlpito, mas existe toda uma dinâmica que envolve o pastorado, ou não pode ser chamado de pastorado. Observe vocês que quando nós olhamos para a carta de Judas, Judas está pastoreando. E um fator interessante é que o pastor, ele está presente na dinâmica dos crentes e, consequentemente, na dinâmica da igreja. É aquele indivíduo que acompanha ou os indivíduos ou a igreja na sua coletividade. E exatamente por isso, o pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece as demandas do seu rebanho. É exatamente isso que Judas descreve aqui. Ele está pastoreando a igreja, ele diz que ele tinha um propósito puro e simples de escrever acerca da comum salvação, ou seja, vamos pensar aí na ordem da salvação, ou ordos salutos, conforme a teologia denomina, que é vocação, conversão, perseverança, santificação, a dinâmica que envolve a ordem da salvação. Mas é interessante que, num dado momento, Judas diz que o Espírito Santo o incomodou para que ele percebesse um perigo que
estava rondando a igreja. E é exatamente por isso ele muda a tônica. E aí agora ele passa a falar diretamente à igreja no propósito de resolver algumas problemáticas que ameaçavam a fé dos amados irmãos. Ora, queridos, 11 de fevereiro de 1940 surge a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. E já são 83 anos pastoreando vidas. Já são 83 anos ministrando aos corações por meio da palavra de Deus. E é interessante que quando nós vamos lá para os documentos da nossa igreja, os documentos oficiais, está dito o seguinte: a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil é um ramo da Igreja de Cristo, composta por um pequeno número dos que, no mundo todo, professam a verdadeira religião ensinada nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, juntamente com seus filhos menores. Como igreja, tem por fim prestar culto a Deus, promover o aperfeiçoamento da vida cristã de seus membros e o reino de Deus entre os homens. E assim, nós estamos em 10 estados da nossa nação, a saber, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Rondônia, Pernambuco e Acre. Somos por volta de 50 igrejas, além dos seus vários pontos de pregação, além das várias congregações espalhadas aí ao longo destes estados. E assim vamos pastoreando o coração dos indivíduos. Quando nós olhamos para a carta de Judas, nós vemos que Judas, ele percebe um perigo que ronda a igreja. Qual? O gnosticismo, que diz: o espírito é bom, porém a carne é má. E aí Judas diz: opa, eu preciso alertar a igreja a respeito de alguns aspectos. Se você quiser dividir a carta de Judas, você pode dividi-la em 3 partes, a saber, do verso 1 ao verso 4, Judas falará a respeito da fé. Do verso 5 ao verso 16, Judas falará a respeito dos falsos profetas e ele citará alguns exemplos. Já do verso 17 ao verso de número 25, ele descreve a manifestação do poder de Deus e como o poder de Deus se manifesta salvando, transformando a vida do pecador. Ora, eu quero lhes falar nesta noite, nesta oportunidade, a respeito do seguinte tema: pastoreando o rebanho de Deus. E dentro dessa perspectiva de pastoreando o rebanho de Deus, nós não podemos falar em pastorear sem falar em instrução. Verso de número 3 diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sim, queridos, observem vocês que, conforme eu já mencionei anteriormente, Judas, ele queria simplesmente falar a respeito de vocação, de justificação, de adoção, de conversão, de santificação, de perseverança, de glorificação, que são os elementos que envolvem o processo de transformação que vem por meio da proclamação do Evangelho. Mas um fator interessante é que Judas, percebendo que alguns perigos rondam a igreja, ele, ao invés de tratar desses princípios basilares, desses princípios básicos da fé, da dinâmica cristã, ele começa a tratar a respeito de questões muito mais
pontuais, porque se fazia necessário. Agora, lógico, é interessante nós observarmos da motivação de Judas, que foi a de instruir a igreja. E aí nós precisamos entender, amados, que a instrução é simplesmente essencial. É por isso que exaustivamente e de uma forma incansável, o pastor ele orienta a igreja para que a igreja dedique tempo às Sagradas Escrituras, para que a igreja não despreze as instruções da palavra de Deus, para que a igreja, para que os crentes dediquem parte do dia, ainda que seja uma pequena parte do dia, para alimentar a sua alma por meio da palavra de Deus. É aquilo que nós chamamos de devocional. É por isso que nós, pastores, de uma forma insistente, instruímos a igreja para que ela faça o culto doméstico. É a família reunida no entorno das Sagradas Escrituras. E isso é simplesmente essencial. E nisso se dá a instrução. Quando nós nos reunimos aqui durante a escola bíblica dominical e nós nos debruçamos nas Escrituras e nós entendemos acerca daquilo que o Senhor requer da igreja, da forma como nós devemos percorrer a caminhada cristã, isto é instrução. E nós sim não podemos pensar em uma igreja ser pastoreada sem que ela seja devidamente instruída, e o meio, o caminho, o instrumento através do qual a igreja é instruída é a palavra de Deus, e nela nos debruçamos, e ela nós procuramos entender, procuramos compreender, mas é claro, o objetivo não é para que os crentes se tornem meros intelectuais da fé, mas pelo contrário, toda essa instrução serve justamente para que você aprenda a defender a sua fé, e não só isso, mas também contra-atacar. Eu já disse em outras oportunidades e volto a repetir: chegam para você uma série de informações todos os dias, aí no seu aparelho. Você não busca, simplesmente vem. E aí você abre aquilo ali, você começa a ouvir, você começa a assistir. E se você tem a devida instrução, imediatamente você diz assim: bem, está no caminho certo. Amém, é por aí. Ou também você pode ter outra reação de: opa, não é acerca disso que nos ensina a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras nos ensinam de uma forma diferente e temos aqui, portanto, uma distorção. Ora, meus queridos, nós precisamos sempre levar em consideração que os ensinos errôneos, eles não se apresentam de uma forma aberta. Normalmente vem com uma roupagem bonita, normalmente vem, conforme veremos daqui a pouco, como sendo algo agradável e que você até se simpatize, mas é dentro daquilo que está embutido algo que ofende a sua fé, algo que vai de encontro com aquilo que você tem aprendido como sendo a vontade de Deus para a sua vida. Sim, nós não podemos pensar em pastorado sem instrução. É por isso que você é instruído durante a escola bíblica dominical. É por isso que você é instruído nos nossos ajuntamentos nas quartas-feiras. É por isso que você é instruído nos domingos à noite. É por isso que o pastor incentiva para que você invista tempo meditando na palavra de Deus. Sim, meus queridos, dentro da perspectiva de pastoreando o rebanho de Deus, Judas faz uma exortação. Verso de número 3 ainda, diz assim, verso de número 3:
no finalzinho lá diz assim, ó, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Exortando-vos a batalhardes. Aqui nós temos um termo militar, descreve a ideia de um general dando ordens ao seu exército. Daí se diz que aqui tem um clima militar. O Espírito instrui a que Judas deixe a harpa e pegue a trombeta. A epístola de Judas é, portanto, uma convocação para a guerra. Sim, meus queridos, meus amados, temos aqui uma ademoestação do pastor às suas ovelhas. É como se Judas dissesse assim: lute e lute, lute com todas as suas forças. A ideia aqui envolve também a de um atleta que é tomado por uma dor agonizante, a que ele é submetido para poder alcançar a vitória. Relaciona-se, portanto, a um tipo de esforço desprendido pelo atleta que dá tudo de si para subir ao pódio. Esta é exatamente a conotação que o texto nos dá no tocante à chamada que Judas faz aos seus leitores no propósito de defender a fé. Judas afirma aos seus leitores que nada era mais importante do que a verdade da fé em Cristo Jesus. Portanto, se faz necessário todo apego à verdade. Jesus orou para que a verdade fosse aplicada ao coração da igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, o Filho de Deus e a vida eterna. E o próprio Cristo apresenta-se e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, meus queridos, sim, meus amados, o outro evangelho sempre ameaçou e continua ameaçando a igreja. Mas daí você pode perguntar para mim assim: mas pastor, o que seria o outro evangelho? Você pode exemplificar? Sim, eu posso. Primeiro, o outro evangelho é um evangelho que nega a autoridade suprema de Cristo. Como seria isso mais ou menos? É tipo assim: você tem Jesus Cristo, ótimo, mas se você não guardar este ou aquele dia, não é o suficiente. Você tem Jesus Cristo, ótimo, mas se você não fizer este ou aquele sacrifício, nada feito. Este é um outro evangelho, porque inclusive aqui Judas diz que uma das iniciativas daqueles que distorcem o evangelho é justamente negar a autoridade suprema de Cristo. A palavra nos afirma de uma forma muito clara a suficiência de Cristo para perdão dos nossos pecados. Meus queridos, o que mais ainda podemos observar? Um cristianismo sem cruz seria um outro evangelho. É aquela ideia da religiosidade vazia. É interessante que tem gente que tem uma boca de Deus te abençoe, não é? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas aí você começa a conversar com o indivíduo e é outro negócio, não tem nada ali. No que você crê, o que você professa, o que você conhece das Escrituras, onde você vai, o que você faz, nada. Isso seria, portanto, um cristianismo sem cruz. E um cristianismo sem cruz é simplesmente uma religiosidade fria e inexpressiva. E ainda podemos falar de um sacrifício incruento ou sem sangue. Lembrando que a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
E aí é interessante porque aqui vem aquela ideia de Deus é amor. Imagine se um Deus de amor mandaria o seu filho para o inferno. Mas quem disse que todos são filhos? Pelo menos a palavra diz que não. Porque a palavra diz de uma forma clara assim: de maneira que o próprio Espírito testifica com o vosso Espírito de que sois filhos de Deus. Essa ideia de sacrifício incluído, ou ainda de Deus é amor, basicamente vai quase que pelo caminho do panteísmo, sabe? Deus é tudo, tudo é Deus. Então, Deus está em tudo, Deus é amor. Imagine, não vai por aí não. Para que isso, para que aquilo? Isso é um outro evangelho. Isso é um outro evangelho. Sabe por quê, amados? Porque a ideia de evangelho é confrontação. A ideia de evangelho é proclamação. Quem diz isso? É o próprio Cristo. Cristo diz assim: qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. O que é isso? É proclamação. E aí o Evangelho, ele é por natureza confrontador. Ele é por natureza confrontador. Porque ele aponta a santidade de Deus e aponta, por outro lado, a condição de miserabilidade do homem. E mostra o quanto o homem, o indivíduo ser, necessita chorar os seus pecados aos pés da cruz. O que seria o outro evangelho? Olha, se Deus é amor e não há condenação para ninguém, por que, afinal de contas, Cristo morreu na cruz do Calvário? Mas na contramão disso, João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é amor, e a prova de que Deus ama o pecador foi que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Logo, se Deus é amor e não há condenação para ninguém, qual a importância do sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário? Mas ainda, o que seria a ideia de outro evangelho? Seria um evangelho sem comprometimento. É aquela ideia da espontaneidade. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. E aí me veio à mente um episódio que eu assisti, onde mostrou uma cantora que fez muita fama no país, e ela estava dando entrevista para Jô Soares. E aí ela se apresentou como sendo evangélica. E ela carregava consigo um vasinho, tinha uma espécie de óleo, não sei o que teve daquele negocinho. E aí, Jô conversando com ela, e de repente ela disse que tudo se resumia àquela porçãozinha ali. Algo bastante místico. Mas aí Jô, que era um sujeito muito estudioso, ele disse o seguinte: eu já li a Bíblia e já conversei com alguns evangélicos, com alguns crentes, e me parece que a proposta deles é muito diferente disso que você está me falando. E naquele instante aquela mulher começou a gaguejar e ela simplesmente não falava nada com nada. Olha, meus queridos, tem sido bastante difundido a ideia de um cristianismo sem comprometimento, mas o fato é que Jesus chama aqueles que estão à sua volta ao compromisso. Num dado momento ele diz assim: qualquer que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Em um outro momento, quando a coisa começou a apertar, os indivíduos começam a escapar, começam a ir embora. Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês querem ir também?
pode ir. Daí vem a resposta: para onde iremos nós se tu tens a palavra de vida eterna? Ora, meus queridos, meus amados irmãos, sem dúvida alguma, quando nós falamos a respeito do cristianismo, nós precisamos falar de comprometimento. E um evangelho que não chama os indivíduos ao compromisso com uma vida de santidade, de serviço a Deus, isto é um outro evangelho. Isto é um outro evangelho. E por fim, dentro dessa perspectiva, o que seria um outro evangelho? Seria um evangelho sem abnegação. Eu não preciso renunciar a nada, sabe? Não preciso renunciar a nada. Daí desenvolveu-se um ensino herético no meio da igreja, chamado crente carnal, que alguns classificaram também como crentes de segunda linha. Quem seriam esses indivíduos? São indivíduos que simplesmente não querem largar os seus paixões, os seus vícios, as suas inclinações, mas eles amam tanto a Deus, e eles têm tanta vontade de fazer parte da igreja. Então seriam os chamados crentes carnais. Ora, não há nada mais diabólico, não há nada mais antibíblico do que esse tipo de ensinamento. Jesus diz que não é possível colocar remendo novo em roupa velha. Jesus diz que não é possível curtir vinho novo em outro velho. O apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não existe isso de dizer que ama a Cristo e ao mesmo tempo continua cultivando aspectos que ofendem a honra e a santidade de Deus. Porque a palavra diz com bastante clareza: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, não é possível conciliar vida com Deus com aquilo que ofende a santidade de Deus. Aqueles que assim procedem estão se auto-enganando. Pois bem, Judas exorta os seus leitores a que batalhem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui a ideia de uma vez é bastante interessante, porque afirma a finalidade da revelação de Deus em Cristo na história da redenção. Esta revelação alcançou o seu alvo, pois foi entregue aos santos e de uma vez por todas. A verdade nos foi entregue de uma única vez, e é por ela que importa que os homens sejam salvos. E essa verdade chama-se Cristo Jesus, que lá na cruz do Calvário disse: está consumado, está consumado. Foi pago o preço e de uma vez por todas. Por isso João dirá assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes perante vós um advogado, Jesus Cristo, o justo. Porque ele pagou o preço que era devido por nós. E mais ainda, quando nós falamos sobre pastorear o rebanho de Deus, nós não podemos falar sobre esse pastoreio sem destacar a advertência. Verso de número 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Sim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. É interessante que a ideia aqui é a de enganosos. A ideia aqui, amados, é a de alguém que simplesmente insinuou-se de uma forma secreta, infiltrou-se de uma forma disfarçada. É interessante que, embora
cite poucas situações aqui, vamos destacá-las daqui a pouco. É interessante que nós veremos em outras partes das Escrituras indivíduos sendo citados nominalmente. Paulo faz isso quando ele fala, por exemplo, a respeito de Alexandre, o latoeiro, quando vemos a ideia de Demas, quando vemos o relato, por exemplo, de Judas Iscariotes. E assim nós vemos também que no Antigo Testamento surgiram falsos profetas, indivíduos que levantaram-se para falar em nome de Deus, mas que não tinham autorização para tal, conforme nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Sim, meus queridos, meus amados irmãos. E aí é interessante que esses indivíduos não são aqueles que chegam de fora dizendo: ei, eu trouxe aqui um ensinamento diferente, vem ver. Não, é algo sutil, é algo sutil. Ainda hoje li uma matéria de um pastor nos Estados Unidos que fez um alerta para a igreja, pois um grupo herético espalhou vários dos seus integrantes para fazerem parte das igrejas, a fim de recrutarem soldados para o seu movimento herético. Ele identificou esse movimento e estava fazendo um alerta para os pastores estarem atentos àqueles que estavam infiltrados no propósito de fazer com que alguns resvalem os pés. Sim, meus queridos. E aí, Judas, ele alerta a igreja. Mas pastor, fala para mim algum movimento, algo que pareça com essa ideia aí de falsos profetas, falsos ensinos, etc. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Tem coisa mais agradável do que fazer o bem? Tem coisa mais agradável do que assistir os necessitados? Pois bem, um movimento chamado MI, também chamado de Missão Integral, entende que se você vai até uma família e entrega uma cesta básica para esta família, você já está fazendo o Evangelho, você já pregou o Evangelho. Ainda que você não cite um só versículo, ainda que você não faça nem sequer uma oração. E impressionante que este movimento está presente em muitas igrejas evangélicas do Brasil, onde os indivíduos aplicam toda a força para o social. Ora, queridos, é lógico, é óbvio que a igreja tem uma responsabilidade social. E quando a igreja não faz o social, ela está deixando a desejar. A igreja tem uma responsabilidade social no meio onde ela está inserida. Tanto isso é importante que quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, quando os diáconos são levantados, eles são levantados justamente para atender essa área da igreja que é a área social. Para isso os diáconos existem, por isso eles foram levantados. Então a igreja ela tem uma responsabilidade social, mas a missão da igreja não é fazer essa ação social. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. E se a igreja ela não proclama o Evangelho, ela está deixando a desejar no tocante à sua missão, pois ela é a agente de Deus neste mundo tenebroso. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, é interessante que Judas lista aqui 6 exemplos de apostasia. No verso 5, ele fala da nação de Israel que caiu na apostasia por causa da incredulidade. No verso 6, ele fala dos anjos caídos que caíram na apostasia por causa da rebelião. No verso de número 7b, ele fala a respeito de Sodoma e Gomorra, que caiu na apostasia em decorrência da imoralidade. No verso 11a, ele fala a respeito de Caim,
que caiu na apostasia por causa da perversão da religiosidade. Quando ele chega no verso de número 11b, ele fala de Balaão, que caiu na apostasia por causa da ganância financeira. Quando chega no verso 11c, ele fala de Coré, que caiu na apostasia por causa da rejeição da autoridade divina. E assim, Judas linka aqueles que são os homens ímpios, que negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. A ideia de negam descreve a conotação de rejeição da obra e do testemunho de Cristo. E isso é muito sério. Somos desafiados a não considerarmos o sangue de Cristo como sendo algo de pouca ou nenhuma relevância para a nossa vida. O Evangelho, ele fala a respeito da nossa condição de pecador e da manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas. Que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Lá na cruz, o justo pelo injusto. E Cristo diz: foi pago o preço, está consumado. Vai o coroa o rei de Israel. E é ele quem, lá no dia do juízo, dirá: vinde benditos. Mas é aquele que dirá também: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sim, amados, quando nós falamos a respeito do pastorear o rebanho de Deus, nós precisamos falar a respeito de instrução, nós precisamos falar a respeito de exortação e precisamos falar também a respeito de advertência. Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, há 83 anos, pastoreando vidas, há 83 anos, comprometida com o Evangelho. E temos como desafio continuar sendo este canal, sendo este instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Eu louvo ao Senhor pela Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Nela, eu dei os primeiros passos na fé cristã. Nela, eu tive a oportunidade de estudar. Nela, eu me casei. Nela, estou criando os meus filhos. Eu louvo ao Senhor, porque a Presbiteriana Conservadora do Brasil é uma bênção na minha vida. Creio que esteja sendo e seja uma bênção para a vida da igreja. E é um canal, um instrumento nas mãos de Deus para abençoar os locais onde ela está presente. Parabéns a você, presbiteriano conservador. Assuma esta identidade, defenda esta identidade. E que continuemos a desempenhar este papel de relevância que é o de proclamar a palavra de Deus. E Ele, segundo sua graça e a sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida e abençoe a sua vida.